Às vezes a previsão atrasa uns 3 a 5 dias. Existe alguma explicação técnica para isso? Bom, atrasar 3 a 5 dias eu acho difícil. Eu não costumo ver um atraso, por exemplo, no Swell de 3 a 5 dias. A gente vê atrasos na questão horas, vamos dizer assim, mas dias eu acho que os modelos já estão com uma maturidade para não atrasar tudo isso. A não ser, como eu comentei mais cedo, que passou um ciclone, travou o modelo e ele não atualizou por uma semana, por exemplo. Pode ter alguma coisa desse tipo, mas acho muito difícil. O que acontece aqui com relação a esse negócio dos modelos é que, a depender da situação, né, por exemplo, passando um ciclone, onde as coisas são muito dinâmicas, intensas, pode acontecer, né, do modelo rodar uma previsão hoje e indicar que amanhã vai ter um vento, por exemplo, e esse ciclone, conforme, por exemplo, a temperatura do oceano começa a se alterar, o ciclone começa a mudar a rota. Ao invés de ele fazer uma rota desse tipo, ele pode mudar a rota e, consequentemente, o ciclone pode... Aí vai alterar o vento, vai alterar a onda que é gerada também. Pode acontecer isso. Por isso que quando passa esses eventos meteorológicos mais intensos, é interessante que a gente monitore as previsões com mais assiduidade. 2 vezes por dia. Se você vai surfar naquele dia ou naquela semana, ou no final de semana, olha com mais frequência, porque quando passa esses fenômenos meteorológicos mais intensos, as previsões vão mudar com mais frequência também. Atrasos podem acontecer na questão horas, né? Por exemplo, um modelo pode prever que o vento vai estar terral até 10 da manhã e depois vai entrar um maral, por exemplo. Pode atrasar, pode se estender o vento terral para meio-dia. Como pode ser antecipado esse vento maral e ele chegar 9 da manhã? Os modelos, eu diria que, como eu falei mais cedo, eles não vão conseguir prever com 100% de exatidão o comportamento da natureza. Eles podem cometer falhas e eles vão cometer algumas falhas, mas na grande maioria das vezes eles estão assertivos. Pode ocorrer atrasos ou antecipações na chegada de um swell, e existe uma explicação técnica para isso. Eu vi uma palestra de um cientista australiano sobre isso, que estuda justamente swell, viagem de swell, e ele comentou um pouco, o estudo dele eram esses atrasos, né, na chegada de swell ou antecipação em certas localidades, e na visão dele, esses atrasos ou antecipações na chegada do swell estão bem relacionados aí, por exemplo, com ventos no caminho de propagação das ondas. Vamos pegar como exemplo um swell gigante, um ciclone passando pela costa da Argentina, saindo da costa da Argentina e indo para a África, formando aí, por exemplo, uma ondulação do quadrante sul-sudeste interessante para o sul e sudeste do Brasil. Imagina que esse ciclone passou, gerou as ondas, então o ciclone passou, as ondas foram geradas e as ondas estão viajando aqui em direção, né, ao nosso estado, aqui a nossa costa sul-sudeste do Brasil. Ao longo do caminho, o que pode acontecer? Você imagina um vento sul soprando. Primeiramente, imagine a ondulação, né, com suas propriedades de período, altura, direção de onda viajando. Os modelos vão contabilizar isso e vão estimar a chegada do swell à praia. Mas imagina que no caminho, por alguma razão, está soprando um vento contrário, um vento norte. Então a ondulação está viajando livremente pelo oceano, águas profundas, e aí tem um vento contrário norte. Segundo esse pesquisador, esses ventos contrários soprando vão induzir algumas correntes, vão formar correntes, e eles têm a capacidade, por exemplo, de frear, né, de tirar a característica original da onda. E isso, quando você imagina um deslocamento de 2 km de viagem, por exemplo, pode atrasar aí algumas horas, 1, 2 horas na chegada do swell. E do contrário também pode acontecer. Por exemplo, um vento sul, né, a ondulação do sul viajando, um vento sul soprando e você dá um gás a mais na onda e ela chegar um pouco mais cedo que o esperado. Segundo esse pesquisador, ele acredita que isso pode acontecer. Enfim, é um assunto técnico que está sendo estudado, não existe uma definição clara até onde eu pude entender. Isso foi num evento que eu fui há 2 anos atrás, chamado LatWaves, que é um congresso latino-americano de ondas. Foi um evento interessantíssimo, onde eu até tive a oportunidade de apresentar
um painel nesse evento sobre medição de ondas. Foi bem interessante. E aí teve um painel com um professor especialista sobre atrasos e chegadas e antecipações, por exemplo, de swell em certas localidades. E ali ele explorou a pesquisa dele. Foi bem interessante. Então pode ser uma explicação técnica para atrasos ou antecipações, mas isso numa escala de horas e não de dias.